Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um EBD, uma escola bíblica à distância. Mais um tempo juntos para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor, para cultuarmos e louvar o nosso grande Deus. Então, como é bom, que privilégio nós temos de também aprendermos mais a palavra de Deus. Então, venha comigo! Olá, crianças! Preparadas para mais um EBD? Então vem comigo! Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial. Você sabia que nós somos criaturas feitas à imagem de Deus? Não? Pois então vamos aprender! A nossa EBD começou! E a história de hoje é Jesus me conhece? E eu pergunto a você, criança, você conhece todas as pessoas da sua família? Conhece os seus avós, os seus tios, aonde eles moram, o que eles pensam? Também conhece todo mundo da sua escola, os seus professores, os seus vizinhos e amigos? Será se dá para conhecer todo mundo? Será, criança? Conhecer onde eles moram, o que eles gostam de fazer, o que eles estão pensando? Eu acho muito difícil. Difícil não, é impossível, não é verdade? Conhecer todas as pessoas, o que eles pensam, o que eles fazem, o que eles gostam de fazer. Pois bem, então é algo impossível, mas existe alguém que conhece todas as coisas, que conhece cada um de nós profundamente. Me conhece, conhece você, sabe o que a gente está pensando, o que nós estamos imaginando. Pois bem, e esse alguém é o nosso Deus. O nosso Deus, criança, é um Deus cheio de sabedoria e de poder. E Ele conhece todas as coisas porque Ele fez todas as coisas. E o nosso versículo hoje para a nossa meditação mostra isso, nos lembra que Deus nos conhece e que nos sonda e que sabe o que nós estamos pensando. E no versículo para a nossa memorização se encontra em Salmo 139, versículo 1, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Então, através desse versículo, criança, nós podemos ver e afirmar que a palavra de Deus nos mostra que Deus nos conhece profundamente. Essa palavrinha sonda, esse verbo sondas, quer dizer isso, investigar para conhecer profundamente. É alguém que sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos imaginando. Então, só o nosso Deus é capaz de nos sondar, de nos conhecer profundamente, de nos examinar por dentro. Então, a palavra do Senhor que nos afirma que Deus nos conhece profundamente e que sabe o que nós estamos pensando e o que nós estamos imaginando. Então, criança, mostra que o nosso Deus é um Deus cheio de sabedoria. E assim como Ele fez a mim e a você, fez todas as pessoas, conhece todas as pessoas, somente o Senhor é capaz de nos conhecer profundamente. Então, vamos repetir o nosso versículo? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Então, crianças, vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorar a esse Deus que fez todas as coisas, que nos conhece por dentro, que sabe os nossos pensamentos e Ele é o único Deus que merece toda a adoração e toda a celebração. E juntos vamos adorar a Deus. E essa música, esse cântico que a tia Letícia vai cantar, nos mostra que o nosso Senhor conhece a nossa vida e que nós não podemos esconder nada do Senhor. E a palavra de Deus nos afirma também que nós não podemos fugir do Senhor, nós não podemos se esconder do Senhor, pois Ele nos conhece. E esse cântico vai nos ensinar isso. Então, juntos, vamos adorar o nosso Deus. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo
seu poder é mais forte, vence todo mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo mal. Jesus é meu amigo sem igual. E o tema da nossa história é Jesus me conhece. E o texto bíblico se baseia no livro de João, capítulo 1, versículos de 45 ao 51. Jesus, criança, como nós aprendemos, Cristo, o nosso Senhor Jesus, conhece todas as coisas, conhece todas as pessoas por dentro, sabe o que nós estamos pensando, examina o nosso coração. Só Ele é o único de nos conhecer profundamente. E aí, a história nos mostra que Jesus estava convidando as pessoas para se tornar discípulo deles, para se tornar seguidor dele. E um certo dia, Jesus, crianças, encontrou um homem chamado Filipe. E Filipe, Jesus fez um convite a esse homem Filipe para se tornar discípulo dele. Aí Jesus chega a Filipe e diz: Filipe, venha comigo. E aí, imediatamente, Filipe seguiu a Jesus, aceitou o convite de Jesus para se tornar discípulo dele. E aí, quando o Senhor Jesus convidou Filipe, imediatamente ele aceitou o convite de Jesus. E Filipe, crianças, ele tinha um amigo. E aí, você tem amigo? Qual é o nome do seu amigo? Eu também tenho alguns amigos. E aí, Filipe tinha um amigo chamado Natanael. E Natanael, criança, era um homem bom. Ele era um homem virtuoso, tinha muitas qualidades. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, do Salvador Jesus. E o seu amigo Filipe convidou Natanael para conhecer Jesus, porque Filipe acreditava que Jesus era o Salvador, que aquelas pessoas antigas estavam esperando, aquelas pessoas que os profetas tinham ouvido falar, estavam falando. Então Filipe acreditava que Jesus era o Salvador esperado desde as pessoas antigas. E aí ele convida o seu amigo Natanael. Para conhecer Jesus. E aí, Natanael, se aproximando de Jesus, Jesus fala com Natanael. Jesus conhece Natanael e fala e elogia Natanael, dizendo: Natanael, você é um homem muito bom, você é um homem cheio de qualidades, de virtudes. E aí, Natanael começou a ficar
curioso, não conseguiu entender. Ué, como é que ele me conhece? Ficou impressionado, ficou se perguntando, como é que esse homem nunca me viu antes e tá me elogiando sem me conhecer? E aí Jesus continua falando com Natanael, dizendo: olha, Natanael, mesmo antes de Felipe te chamar, te convidar para me conhecer, eu já lhe conhecia. Eu sabia onde você estava. E você estava lá debaixo daquela árvore, debaixo daquela figueira. E aí, quando Jesus disse essas palavras a Natanael, ele ficou maravilhado, ele ficou impressionado, porque Jesus sabia realmente onde ele estava. E ele não tinha dito para Jesus da onde ele vinha. E Jesus sabia onde ele estava, onde ele se encontrava. E aí, Natanael ficou impressionado, ficou maravilhado e creu e acreditou que Jesus era o Senhor. E aí a palavra de Deus fala que Natanael acreditou que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, o Rei de Israel. E essa história mostra como o Senhor Jesus conhece cada um de nós, assim como ele conheceu Natanael, como convidou Felipe. E isso mostra que, assim como Felipe convidou o seu amigo Natanael para conhecer Jesus, nós também devemos convidar os nossos amigos, falar de Jesus para os nossos amigos, apresentar o nosso Senhor às pessoas ao nosso redor, seja os nossos familiares, os nossos vizinhos. E aí, criança, essa história nos mostra que Cristo nos conhece, mesmo onde a gente pode estar longe ou perto dele, mas ele nos conhece individualmente. Ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que você está pensando. E aí, criança, por essa história nós percebemos que Jesus vê tudo, que Cristo conhece todas as coisas. Já pensou nisso? Isso mostra que o nosso Deus é um Deus único. Assim como ele criou todas as coisas, ele também tem poder de saber o que nós estamos pensando e o que ainda a gente vai falar, o que a gente vai dizer, qual vai ser as nossas atitudes. Então mostra que o nosso Deus é um Deus cheio de sabedoria e que tem todo o poder. Então, nós podemos o quê? Descansar que Deus está cuidando de todas as coisas e Ele é o único Deus que sabe de todas as coisas. E aí eu até digo para vocês, se alguém ficar dizendo, eu sei do seu futuro, eu vou ler sua mão, eu sei o que vai acontecer daqui amanhã, não acredita nisso, pois o nosso Deus é o único que sabe o futuro, é o único que sabe, que lê os nossos pensamentos. Então não acredita nessas pessoas que venham com essas propostas dizendo que sabe do futuro, que sabe ler pensamento, pois isso não vem do Senhor. Somente o nosso Deus tem todo o poder, tem toda a inteligência e sabedoria para nos conhecer profundamente. Assim como o versículo que a gente aprendeu. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Somente o Senhor tem o poder de nos examinar por dentro, de conhecer o nosso futuro, de saber quem realmente nós somos. Então, vamos juntos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por esse conhecimento, pela sua sabedoria e saber que nós estamos guardados em suas mãos e que nós podemos descansar nele. E também nós precisamos, tudo que nós tivermos de pensamento, tudo que vier à nossa mente, tem que ser algo que louva ao nosso Deus. Então, por isso nós também temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, né? Que seja agradável, que seja útil ao Senhor, pois Ele, está sabendo do que nós estamos pensando. Então, que a nossa vida venha sempre expressar graça, gratidão ao nosso Deus. Então, vamos orar? Feche aí os seus olhinhos e vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Oremos. Senhor Deus, te louvo e te agradeço por todas as coisas.
Obrigada por esse dia, pelo teu cuidado, Deus. Nós podemos descansar porque o Senhor que nos fez e nos conhece profundamente. Te agradecemos por a tua palavra que nos ensina que tudo está diante do Senhor. O Senhor conhece todas as pessoas. E muito obrigada, Deus, pelo teu conhecimento, por sabermos que somos cuidados por ti. Abençoa a minha vida, a minha família, os meus amigos e que através de mim eu também consiga levar os meus amigos para te conhecer o Salvador Jesus. Muito obrigada, Deus. Me ajuda a crescer em obediência a ti. E assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, criança, hora da nossa atividade. E a nossa atividade tem a ver com a nossa história que nós aprendemos agora há pouco. E ela é o seguinte: vamos completar essas três frases, de acordo com essas palavras que estão aqui ao meu lado. E aí a primeira pergunta eu vou falar e vocês aí vão dizer de casa, tá bom? Que é o seguinte: Felipe seguiu na mesma hora. E aí? Felipe seguiu quem? Quem fez o convite a Felipe? Vocês lembram que a tia contou na história? Será quem foi? Vamos ver? Jesus. Vamos repetir a frase, a pergunta com a tia, a afirmação com a tia, que diz o seguinte: Felipe seguiu Jesus na mesma hora. E foi isso mesmo que mostra na palavra de Deus, lá em João capítulo 1, que fala que Jesus estava convidando discípulos, seguidores dele. E aí Jesus convidou Felipe, e Felipe, na mesma hora, com toda prontidão, aceitou o convite de Jesus. E é isso mesmo, Felipe seguiu Jesus na mesma hora. Segunda afirmação, diz o seguinte: Felipe tinha Qual será a palavra? Dentre essas quatro, né? Já tiramos Jesus. Será ser amigo, Salvador, Natanael? Vamos lá. Felipe tinha que se chamava... Então, lembra que a tia falou que Felipe tinha amigo que se chamava quem? Natanael. E aí, através de Felipe, Natanael conheceu o Senhor Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não acreditava muito que Jesus era o Salvador. E aí, quando ele conheceu Jesus, ele também ficou maravilhado, porque Jesus já conhecia ele. Jesus já sabia aonde ele se encontrava. Então, Felipe tinha um amigo que se chamava Natanael. Terceira afirmação, vamos lá? Diz o seguinte: Natanael já havia ouvido falar do... Qual será a última palavra que sobrou? Será que foi Salvador? Vamos ver. Salvador. Natanael já havia ouvido falar do Salvador. Então, mesmo ele não acreditando, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, do Salvador Jesus. Então, essa é a nossa atividade. Então, memorize, aprenda. E se você também tiver um tempinho em casa para ler o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 45 ao 51, peça a mamãe ou papai para ler com vocês, para vocês entenderem mais sobre essa história. Então, através de Felipe, Natanael conheceu Jesus e Natanael disse o quê? Que Jesus realmente era o Messias, era o Filho de Deus, era o Rei. Então, as frases foram completadas. Vamos ler com a tia para a gente fixar na nossa memória, na nossa mente. A primeira afirmação: Felipe seguiu Jesus na mesma hora. 2. Felipe tinha um amigo que se chamava Natanael. E 3. Natanael já havia ouvido falar do Salvador. Muito bem, criança. Então, essa foi a nossa atividade.
Então, criança, foi muito bom estar com vocês nessa tarde, neste dia. Então, que Deus lhe abençoe. E lembre-se, somente Jesus conhece todas as coisas e por isso a nossa vida está nas mãos dele. E isso é maravilhoso. Então, até a próxima aula. Deus abençoe você. Tchau!